Nicole Kidman, caçadora de novinhos, ou seria caçada por um novinho específico no seu novo filme? Brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre Baby Girl, um dos filmes que eu estava mais aguardando para assistir nesse final de ano. É um filme escrito e dirigido pela Halina Heinz, a mesma diretora de um filme que fez bastante sucesso há pouco tempo, chamado Morte, 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 que eu gosto, não tanto quanto algumas pessoas gostam, mas eu acho ele interessante. Filme também produzido e distribuído pela A24, ele foi exibido no Festival de Veneza desse ano, estreia nos Estados Unidos nesse dia 25 de dezembro, também conhecido como Natal, apesar de não ser um filme nada natalino, e ele chega ao Brasil, aos cinemas brasileiros, no dia 9 de janeiro de 2025. Eu sou Henrique Massaro, essa é mais uma crítica de um dos filmes que eu assisti, que eu vou trazer pra vocês, sem spoilers, e um filme que me agradou bastante. Eu tava com uma expectativa grande pra assistir, e ele realmente me surpreendeu positivamente, e acho que vai entrar na minha lista aí de melhores do ano, que vai sair no canal até o fim de 2024. Esse filme, eu imaginava que ele seria muito parecido com alguns filmes como Instinto Selvagem, Atração Fatal, e ele de fato tem uma inspiração bem grande nesse tipo de cinema, e a gente já vai falar sobre isso. Porque recentemente, numa entrevista para New Yorker, a diretora do filme, a Halina Heinz, ela falou que ela admirava, cresceu idolatrando filmes do Adrian Lyne, como Atração Fatal, que eu comentei aqui, e do Paul Verhoeven, exemplo de Instinto Selvagem. Eu falei sobre esses filmes aqui no canal num vídeo recente, em que eu intitulei Filmes Picantes ou Filmes com elementos de erotismo e tal. Fiz uma lista desses filmes que foram lançados entre os anos 80 e 90, onde a gente teve uma época de produções bem interessantes nesse sentido, os chamados thrillers eróticos, em que existia uma atração entre um homem e uma mulher, e que essa atração se tornava perigosa para um dos dois e ameaçava geralmente a estrutura familiar de alguma daquelas pessoas, alguma coisa assim, realmente num suspense recheado de elementos de erotismo. Alguns desses filmes vão muito a fundo nisso, nessa questão erótica da coisa. Hoje em dia a gente vive um momento do cinema em que esse tipo de abordagem mudou. Hoje em dia existem corretamente, existem preparadoras de cena que ficam supervisionando para que ninguém passe de nenhum limite e tal. Se tem um cuidado maior que isso, e a gente sabe que teve disso na produção desse filme, mas também é um filme que não vai poupar em mostrar detalhes ao longo de todas as suas 2 horas de duração. Eu esperava ver um filme que bebesse muito dessa fonte, e de fato isso acontece, né? A própria diretora falou que ela se inspirou nesses filmes. Mas é o que eu acho muito interessante, eu tinha essa expectativa e isso se confirmou de uma forma surpreendentemente positiva. Ela fez uma tentativa aqui, que na minha opinião funciona, de inverter essa lógica. Por quê? Muitas vezes, na maioria desses casos, a gente tinha casos específicos, histórias específicas em que um homem casado e com uma família estruturada acabava se envolvendo com uma mulher que muitas vezes era trazida como um elemento externo que se tornava perigoso. Essa mulher geralmente tinha necessidades que ela não sabia como lidar e ela acabava se tornando uma ameaça para a família daquele cara. Caso de Atração Fatal, por exemplo, que é um filme que eu adoro, mas que segue esse padrão, que não é o tipo de padrão de história que está se investindo contar tanto hoje em dia. Alguns filmes há alguns anos tentaram fazer, de certa forma, uma inversão de lógica, de colocar numa posição de poder a figura feminina. É o caso, por exemplo, do Assédio Sexual de 1994, o filme do Barry Levinson com o Michael Douglas, que fez alguns filmes assim, 2 dos que eu citei aqui, Atração Fatal e Instinto Selvagem, são com ele. E nesse caso aqui é com a Demi Moore. E esse filme, ele tenta fazer uma inversão dessa lógica, colocando ela como uma mulher em posição de poder. Mas o filme, eu acho que é um filme muito fraco, ele é muito pior do que esses outros que eu comentei. E ele faz isso de uma maneira um pouco desastrada, porque ainda assim coloca ela como uma figura de... Por mais que ela esteja na posição ali de poder, ela é a figura ameaçadora da história, ela é o elemento perigoso e vingativo e tal, que vai acabar destruindo a vida desse cara, enfim, ameaçando a vida desse cara, que acaba virando mais vítima do que também uma pessoa que se envolveu ali com aquela situação.
A Halina Heinz aqui com esse filme, com a personagem da Romy Mattis, que é vivida pela Nicole Kidman, ela inverte no seguinte sentido. A sinopse do filme é que é nos mostrar uma mulher que tem uma família perfeita, com um marido ali, interpretado pelo Antônio Bandeiras, tem 2 filhas. Ela tem muito dinheiro, ela é CEO de uma empresa de tecnologia, de automação, de robótica, enfim. Numa posição extremamente privilegiada e de poder que pouquíssimas mulheres conseguem alcançar. Ela é admirada por isso, mas ela coloca tudo isso em risco quando ela acaba se envolvendo amorosamente com um estagiário, o Samuel, vivido pelo Harris Dickinson, um ator que fez alguns filmes bem interessantes recentemente, como A Garra de Ferro. Ele é um dos filhos e ele está muito bem nesse filme aqui também. Portanto, a pessoa que está não só em posição de poder nesse filme, mas que acaba tendo a sua vida ameaçada por um elemento externo, é uma mulher. E isso por si só, eu acho que já é bem interessante de fazer essa mudança de perspectiva mesmo, essa mudança de premissa que eu acho bem interessante. A Halina Heinz, ela falou, desde que ela começou a se envolver com esse projeto, além dela ter inspiração nesses filmes, que ela tinha esse interesse de explorar a relação das mulheres com os seus corpos, e isso motivou que ela concebesse esse filme. Porque esse filme, o que eu acho mais interessante não é simplesmente inverter a lógica, como eu comentei, é colocar alguns dilemas nessa mulher que são traços de uma sociedade que tem diversos preconceitos e tal, que ela mesma carrega, e que vem de muito tempo, e que fazem com que a situação às vezes se torne confusa. O que eu quero dizer com isso? Essa mulher ela tem uma vida perfeita, digamos assim, em 2 ambientes. Um ambiente pessoal, com a família, e profissional na sua empresa. Só que, no meio de tudo isso, ela tem frustrações sexuais e um desejo reprimido com o qual ela nunca soube lidar. Com o qual, em quase 20 anos de casamento, ela não falou nenhuma vez pro seu marido. Isso começa a se tornar uma coisa que ela não sabe, ela mesma não sabe lidar com aquilo. Até que surge esse elemento, que é o elemento do estagiário. E esse elemento do trabalho faz com que ela crie essa mistura extremamente perigosa nessas 2 vidas que eu falei. Eu acho muito interessante como esse filme explora a dinâmica dessa relação, que é problemática, no caso de uma pessoa de poder e uma pessoa extremamente abaixo na hierarquia profissional, de como isso se configuraria como assédio, enfim, a problemática por trás disso, mas como isso pode ser invertido por uma dinâmica, invertido e se tornar confuso na cabeça do espectador e dos envolvidos, numa dinâmica de dominação. Eu acho que esse elemento da dominação, que é um elemento, enfim, fetichista e tal, sobre o qual é muito falado hoje em dia, é um elemento trazido como novidade para esse filme de forma muito perspicaz pela diretora. E querer discutir isso também. A gente vai se perguntar em vários momentos, afinal de contas, quem está no controle? Ela, que é uma mulher poderosa e tal, que teria o poder de demitir aquela pessoa, ou ele, que percebe nela necessidades e desejos de ser dominada, de que alguém mande ela fazer alguma coisa, de se tornar submissa, quase que às vezes como uma válvula de escape de todo aquele poder que ela agregou para si, ou ainda também ele, que apesar de ser alguém abaixo na hierarquia, é alguém que com um e-mail ou uma ligação, uma ida ao RH pode destruir a vida dela. E a gente vai se perguntar sobre isso várias vezes ao longo do filme. Isso vai ser uma confusão, inclusive, para os próprios personagens. Assim como por que, afinal de contas, ela tem esse desejo de ser controlada. Eu acho que essa é uma discussão interessantíssima, colocada de uma forma bastante erotizada e sem fechar as discussões em nenhum momento. E também uma outra discussão que eu acho muito interessante nesse filme é como, mesmo em uma posição de poder e de liderança e de privilégio, como uma mulher que consegue chegar nesse patamar, ainda assim se torna extremamente frágil e ameaçada e correndo risco de perder isso a qualquer momento. Como, apesar de ser alguém que conseguiu chegar lá, num mundo em que é difícil chegar lá, sendo uma mulher, como essa conquista dela está ameaçada, né, se mostra extremamente frágil. Então, acho que isso é mais um ponto a ser acrescentado e que é extremamente interessante para esse
incrível Baby Girl, que certamente eu coloco aí entre os melhores, agora tenho certeza, entre os melhores de 2024. Era isso que eu tinha pra dizer, me digam como é que tá a expectativa pra esse filme, depois de assistirem venham aqui me contar também, deixem um like, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo e tchau! This morning.